Boa noite. Você está feliz? Vamos orar por essa semeadura que a gente acabou de fazer. Pai, no nome de Jesus, são homens que administram, mas é o Senhor que recebe, Pai. Nos ajuda a empregar esses recursos, Senhor Jesus, no avanço, na plantação de igrejas, ministérios, Senhor, missões. Senhor, em nome de Jesus, que a gente multiplique isso, Senhor, de uma forma benéfica, Senhor Jesus, estabelecendo cultura do reino aqui na terra como é no céu, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os semeadores e em nome de Jesus abra uma porta para aqueles que gostariam, Senhor, de fazer parte disso, mas ainda não podem. No nome de Jesus, receba isso como uma adoração agradável ao teu santo nome, em nome de Jesus, amém, aleluia. Quem está feliz? Meus amigos, que bom estar com vocês de novo. A gente pisca, não está aqui, pisca de novo, está aqui outra vez, meu Deus do céu. Mas é muito bom estar em Taubaté, gente, meu Deus, que alegria. Rever amigos, pessoas, parentes, nossa cidade. E poder voltar aqui para repartir palavra de Deus. Isso nem num delírio, eu acho que eu imaginei na vida, para a minha vida. Mas o Senhor é bom, Ele tem coisas mais altas para cada um de nós, amém? Saiba que aquilo que seu olho não viu, seu ouvido não ouviu, seu coração nunca sentiu, Deus tem preparado para aqueles que crêem no Senhor Jesus, amém? Então se hoje você está passando um momento que ainda você não pode ver, se você está sendo restaurado de algo e não pode contemplar o que Deus deseja fazer, fica tranquilo, só creia. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai completar, Ele vai continuar, em nome de Jesus. Meus amigos, irmãos, na Poema nós não temos um pastor sênior, porque na Bíblia nós nunca encontramos esse nome. Na Bíblia nós encontramos Efésios capítulo 4, e lá o Senhor nos ensina que 5 são os encargos que governam a igreja: apóstolos, mestres, profetas, evangelistas e pastores. São 5 encargos diferentes, dons ministeriais diferentes, para que o corpo de Cristo seja ajustado, aperfeiçoado, desenvolvido. Então na Poema normalmente nós temos um time de pastores que lideram. Somos mais de 80 pastores em 17 poemas. Toda quarta-feira a gente tem reunião, e a gente tem uma reunião chamada Zadok. Uma quarta são os principais pastores que lideram, outra quarta eles e suas esposas, outra quarta pastores da rede, que não são só as 17 poemas, mas outras pastores que caminham com a gente de forma independente, mas fazem parte da nossa família espiritual. E numa outra semana nós temos todos os pastores juntos. Quando eu estou aqui, a gente faz uma Zadok presencial. Então amanhã é um dia que nós nos reunimos, todos os pastores, e tem uma palavra mais alta, desafiando cada um deles a te servir, a honrar a Deus, a amar pessoas, a lutar contra as seitas, as heresias, os equívocos. E você deve ter sentido falta do lado, hein, da Laura. Eles estão sendo cuidados. Nós passamos por um momento em que eu fui cuidado em novembro, quando eu não consegui estar no Fire Refine. Temos cuidado de outros pastores aqui dessa igreja, de outras poemas. Terça-feira agora eu estou em Mogi das Cruzes, trabalhando na santificação e no ajuste daquela igreja que está lá. Então eu gostaria que você entendesse. Às vezes você se pergunta, quem é o pastor dessa igreja? Não, são vários. Normalmente a galera que está sentada aqui do lado. E para que isso? Para que não haja abuso, para que não haja desrespeito. Tem muitas igrejas de homens que lideram sozinhos, e eles acabam se tornando a voz de Deus. Nós não somos a voz de Deus, mas somos chamados por Deus para fazer parte da sua igreja, amém? Então como presbitério, e como pastor da Poema, hoje eu estou aqui, domingo que vem também, no outro já estou lá no país que nós estamos plantados nos últimos 4 anos. E assim Deus vai usando mestres, profetas, evangelistas. Qual a diferença deles, Leandro? A diferença deles é que o evangelista, ele evangeliza, anuncia o evangelho pela primeira vez para alguém. Sexta-feira agora,
mais de 170 pessoas foram batizadas aqui, aceitaram Jesus, se renderam a Cristo e foram batizados. Os evangelistas evangelizaram essas pessoas, os pastores consolidaram o ensino neles. Mas depois eles pegaram os mestres. Terça-feira aqui tem bereanos que ensinam você a conhecer mais a palavra de Deus. Mas teve uma segunda que teve um mover aqui chamado War, que é um mover profético, onde Deus cura, liberta, transforma. Aquilo é profético. E eu e Érica e Schubert e outros homens, nós estamos aqui no encargo apostólico. Você não precisa chamar ninguém de profeta, ninguém de apóstolo, ninguém de pastor. Você me conhece, meu nome é Leandro, pode chamar de Lê. A Érica de Érica, mas ela é apostila, apóstola, pastora. Ela é minha esposa. Você não precisa de um título místico, você precisa de homens fiéis que pregam a palavra de Deus, amém? Então eu gostaria que você entendesse como a Poema funciona. Quem é dono dela? Jesus. E como que você ora, Leandro? Deus, se eu desviar e quiser levar a Poema junto, me leva um dia antes, enquanto eu ainda posso estar com o Senhor e não apronte com a sua amada noiva, por favor, é minha oração. Estou testemunhando para vocês. Então, em nome de Jesus, se você acha a Poema está errando nisso, ou o ministério que eu estou, conta pra gente, porque a gente não quer que a nossa igreja faça parte de um escândalo. Ou a gente luta, como nós estamos fazendo aqui, para que a igreja ande reta, ou nós vamos ter luta porque ela anda errada. Então, de qualquer maneira, você luta, assim como você luta na sua casa para ela ser justa, nós lutamos para que a casa do Senhor também seja, em nome de Jesus, amém, gente? Aleluia. E feliz é aquele que recebe a exortação como amor. O maior sinal de Deus não é te dar uma bênção. O inimigo pode te oferecer uma coisa bonita também para você desviar, mas o maior sinal que Deus te ama é quando Deus te pega. Quando Deus resolve falar para você o que ninguém tem coragem de te dizer. Esse é o maior sinal que Deus ama você. E nesse dia, gente, eu estou aqui para repartir a palavra profética que Deus nos deu para esse ano. Leandro, por que ela não veio antes? A gente tem ela desde dezembro, numa mesa com o Schubert, mas a gente estava vendo Deus fazer isso na vida de muitos líderes, na vida da nossa igreja, na vida de muitos casais. Mas agora chegou o dia de derramar sobre todas as pessoas. E eu tenho certeza que você está no lugar certo, para ouvir a coisa certa, no momento certo. E se você pega o conteúdo certo, deixa ele entrar do jeito certo, é certo que Deus vai usar você poderosamente, em nome de Jesus, na vida dos seus familiares, na vida das pessoas que você ama. Você está feliz ainda? Põe a mão no seu coração e pede para Jesus falar com você. Pai, no nome de Jesus, fale com cada um de nós hoje aqui, Deus. Que eu não interfira na sua mensagem, não adultere sua revelação. Nos dá a palavra de Deus nesse dia. E não só ao pregador, Senhor, mas a cada pessoa. E decodifica o recado dentro de cada coração, nos fazendo entender, compreender, e também nos ajudando a praticar na força do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, aleluia. O tema da mensagem é River of God, o rio de Deus. Leandro, por que inglês? Porque nós estamos vivendo um grande avivamento nos Estados Unidos. Essa manhã, primeiro membro norte-americano da nossa igreja, ele estava fazendo um momento de ofertório, a gente estava traduzindo em português. Schubert está para se mudar para lá, e nós vamos começar a nossa igreja genuinamente americana. Vai começar os nossos cultos em inglês, com pastor americano, e nós não vamos tocar mais só a comunidade brasileira, mas também a comunidade americana, amém? E de lá Deus tem nos enviado às nações. E de verdade, gente, o rio de Deus, ele tem um mistério muito profundo, poderoso, e o Senhor realmente quer fazer isso jorrar na sua vida, na sua casa. E a Bíblia diz em João 7,38. Olha que interessante esse versículo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Repete comigo, rios de águas vivas. Existem muitos Jesus andando por Taubaté nesse momento. Muitos Jesus, um diferente do outro. Tem Jesus católico, Jesus espírita, Jesus evangélico. Tem Jesus budista, Hare Krishna. Tem Jesus cultural.
Mas eu realmente não estou atrás desse Jesus nem evangélico. Eu estou atrás do Jesus da Bíblia. Jesus de Nazaré, o filho da Virgem, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai e muito em breve voltará para se casar com sua igreja. Eu estou andando atrás desse Jesus aí. E ele mesmo, falando de si mesmo, disse essa frase. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Quem crê... Se você não conhece Jesus do jeitinho que está na Bíblia, não acontece nada dentro do seu coração. Mas se você conhecer Jesus do jeitinho da Bíblia, aí de dentro de você vai começar a sair um rio. E a verdade é que já sai. Tem algum riozinho que sai aí do seu coraçãozinho, sai do meu, sai dessa pessoinha que está do seu lado. Você carrega dentro de si um rio, isso é um fato. A pergunta é: que tipo de rio é esse? Será que é o rio Tietê na nascente? Ou o Tietê que está passando na marginal Tietê? Qual a diferença, Leandro? Na nascente tem peixes, dá para beber a água, é cristalina. Quando está passando no meio de São Paulo, não existe mais vida, de tão poluído que é. Isso mostra que do seu coração pode começar a brotar algo bonito de Deus, mas quando vai passando pelas recâmaras da sua alma, pode começar a levar tranqueira para fora. Vamos lá, alguém, você nunca teve um parente que se casou, foi abusado por um homem, e aí ela plantou uma semente dentro de você: homem tudo igual, não presta. Aí você está aí sem casar, se lascando por causa da ferida dos outros. Tá bom, você pode ser crente, cheio do Espírito Santo, mas suas feridas de alma com o homem não deixam você constituir família. Jesus pode ser lindo, poderoso e frutificar na vida de muita gente, mas nessa área na sua vida não sai rios de águas vivas, sai rio de confusão. E nem foi você que sofreu, foi um parente seu, mas você deixou entrar. Gente, tem gente que ganha dinheiro, mas não gasta nunca. Nem no tigrinho você cairia, porque você não gasta nunca. Mas por que não gasta? Não, mas eu vi minha família passar fome. É mesmo? Você não vive do que o Tião acabou de ministrar aqui? Ele acabou de ministrar aqui para a gente confiar no Senhor, que Ele vai prosperar todas as coisas. Aí eu finjo que confio, mas não confio. Então eu não gasto porque vai que acaba. Então peraí, você não vive pelo rio de Deus, você vive pelo seu medo. Você vive pelo seu trauma, você vive pela sua encarnação. Gente, tem gente que é de Deus, é crente, é nascido de novo, mas quando abre a boca, sai dúvida, sai prepotência, sai angústia, sai religiosidade. Mas quando eu creio em Jesus do jeito que diz as Escrituras, o rio vai saindo e ele vai saneando o meu coração, ele vai lavando o meu coração, ele vai limpando o meu coração. E cada vez mais eu me pareço menos comigo e me pareço mais com Jesus, se o rio de verdade de Deus está fluindo de dentro de mim. Vamos lá, alguém, gente? E como começa esse rio? Pergunta para mim, lê. Fala, 1, 2, 3 e lê. Como é que começa esse rio? Gênesis 2:10. Vamos ler juntos. Um rio. Não, tá bagunçado. Vamos melhorar isso aí, senão vocês vão tirar não vai passar no Enem. 1, 2, 3 e um rio. Olha aí onde começa o rio. Antes de Deus fazer o Adão e fazer a Eva, Ele fez a terra, fez um rio, e o rio começou a sair no jardim e começou a virar 4 braços, que representa: eu estou para todos os lados. Você pode ir para o norte que o meu rio vai lá, leste o rio também vai lá, sul, oeste, o meu rio vai para todos os lados. Ele libera 4 rios antes de Adão ser plantado lá. O primeiro rio, Pison, significa crescimento, aumento, expansão. Segundo rio, Gion, significa romper, jorrar, transbordar. Terceiro rio, Tigre, terceiro braço do rio, velocidade, ímpeto e força. Quarto braço do rio, Eufrates,
fertilidade, frutificação, multiplicação. Caraca. Antes de Deus plantar o homem, Deus já tinha plantado a sorte na terra. A terra vai produzir tudo. E cada braço do rio é especialista numa área. Não vai faltar prosperidade jamais para vocês. Quando Adão nasce, a sorte já está lá. Imagina, gente, acordar pelado, feliz, sem se preocupar com nada, esticar a mão, pegar uma fruta, come, olha amorzinho, quer comer uma frutinha? Era todo mundo feliz, gente. Meu Deus! Adão não tinha umbigo para lavar, não tinha sogra para... Brincadeira. No Éden, o fluir de Deus trazia crescimento, rompimento, velocidade e frutificação. No Éden, o rio de Deus trazia consigo essas 4 coisas. Repete comigo: crescimento, rompimento, velocidade, frutificação. Quanto tempo que você não tem crescimento? Desde a adolescência, quando atingi 1,72, nunca mais tive crescimento na minha vida. Alguns continuam crescendo, agora para o lado. E rompimento, desde que eu rompi o meu namoro, pastor, nunca mais teve um rompimento bom mesmo na minha vida, nunca teve. E velocidade, Leandro, os carros que dá para comprar 1.0, né? Então velocidade a gente não temos mesmo. E frutificação, nem sou da roça, não sei do que quer dizer. Pô, o que você vem fazer na igreja, gente, com tanta falta de fé assim? Aliás, vocês precisavam da igreja mesmo, né? Porque, pelo amor de Deus, quem que vai falar essa verdade no seu coraçãozinho se não for Jesus? Posso pregar ainda, gente, ou pode terminar a pregação? 3 pessoas falaram amém, o resto já pode ir, Deus abençoe. O que sai de nós hoje, gente? O que sai aí do seu coração agora? Temos essas características aí dentro de nós, porque essas características são marcas de Deus. Naquela época, num jardim, hoje, nos corações. Tem crescimento aí no seu coração? Tem vontade de crescer? Tem vontade de romper? Vamos lá, alguém, gente, tem? Tem uma coisa meio veloz aí te chamando, te cutucando. Tem uma frutificação para acontecer, vamos lá. Se tem essas 4 coisinhas, nem que seja numa pequena medida, tem propósito de Deus aí para se cumprir. Olha aqui, deu um tapa no meu cabelo aqui, ficou legal? Já você vai ver, fica top. Sabe, isso aqui é um rompimento. Isso aqui que eu estou fazendo é um voto. O que ele faz? Ele faz Deus fazer alguma coisa para mim? Não. Ele só me lembra onde quer que eu olhe, que eu não estou brincando, que eu não estou curtindo a vida nesse momento, que eu estou em oração, que eu estou em guerra, que eu estou em batalha. Cada um faz o seu voto. É só de olhar na janela. Eu vou entrar no banco, eu vejo no vidro e falo, feio pra caramba, nossa Deus, é que eu não estou numa época boa. Eu vou entrar no carro e falo, meu Deus do céu, que coisa horrível que está esse meu cabelo, mas é porque eu estou orando. Isso só me lembra, gente, que eu quero essas 4 coisas, custe o que custar nesse momento. Eu não aceito o que eu tenho vivido. Eu desejo crescimento, rompimento, velocidade e frutificação. Eu estou rasgando meu coração diante de Jesus e estou raspando o meu cabelo, não o seu. Como eu acho brega. Já vi criança assim que o cabelo arrasta lá no chão. Não estou falando contra a religião de ninguém. E eu como cabeleireiro, eu falava, nossa, vamos cortar um pouquinho desse cabelo. Não, eu fiz um voto. Você fez um voto para o seu filho cumprir, picareta? Faz para você. Por que você quer que a sua mulher cumpra o seu voto? Por que você quer que seu líder ore por você? Ei, você que tem fome dentro do seu coração, dá os seus pulos, não fica nessa, porque Deus tem um propósito grande para você, em nome de Jesus. Aleluia. Ou estamos estagnados, ressentidos e mortos. Como nós estamos? Tem um rio de Deus saindo de dentro de nós hoje, temos essas características, temos essa marca de prosperidade de Deus, ou estamos estagnados, ressentidos, feridos e mortos. Tem gente que ao invés de ser o braço do rio Tigre, é o rio Tartaruga, está muito devagarzinho. Está até fluindo para você, filho, mas está tão lento, que Jesus volta e não cumpriu nem 20 avos do que ele tinha para fazer na sua vida. Agora deixa eu explicar um pouquinho, gente, do seu coração.
você entender isso aqui, a gente tem que incluir seu coração nessa conversa. Parte da nossa vida nós não controlamos. Por exemplo, acontecimentos ruins, traumas, medos, injustiças, perdas. A gente não controla. Morreu alguém na sua família, você controla? Não controla. Isso vira uma dor, você controla? Não controla. Isso vira um trauma, controla? Não controla. Às vezes você vai lá, cara, você vai comemorar uma coisa gostosa, você pega lá a sua bebida e derruba. Puf. Poxa vida, já dá vontade de ficar bravo. Olha o que aconteceu comigo e Érica, nós morávamos aqui em Taubaté ainda. A gente estava indo malhar na academia. A hora que a gente estava indo, veio alguém e bateu na minha traseira. Bum! Espero que ele não esteja aqui hoje. Aí eu saí do carro, eu fui lá e falei: senhor, o senhor está bem? Ele, seu burro, não dá seta, besta. E meu carro ainda estava piscando a seta. E quando você bate o carro, a seta não liga, irmão. Hoje ela já estava, ela não estava. Porque... Aí minha seta lá, né? Eu falei: mas o senhor bateu atrás, eu estou dando seta e freiei porque o semáforo fechou. Mas esse é burro. Por causa dos caras não saber dirigir igual você, tem um monte de barbeiro. Eu falei: isso aí deve conhecer meu pai também. Mas eu falei: mas o senhor está bem? Carro a gente arruma. Você fala isso porque o seu carro é novo, meu carro é velho, eu trabalho com meu carro, não sou boy. E ele só me xingava. Quando ele viu que eu não ia brigar mesmo, ele começou a brigar comigo. E tem gente que é tão derrotado, gente, que quando ele tem uma oportunidade de descarregar em alguém, é aí que ele faz. E ele teve porque ele viu que eu estava em paz. Só que ele não sabe quem eu era, né, gente? Para eu matar ele, enfiar ele no bueiro ali, era 2 palitos para resolver. Mas eu falei: poxa, mas eu nasci de novo, né? Daí, de repente, a Érica me cutucou e falou: olha o carro. Quando eu olhei o nosso carro, estava inteirinho. E você pode falar o que você quiser, que eu dei sorte. Não acredito. Eu acredito que na batida meu carro amassou. E à medida que eu fui sendo aprovado por Deus, o anjo, o martelinho de ouro, foi lá desamassando, falando: mas esse cara é muito legal. Esse cara não vai só no culto, ele está vivendo a palavra. Ele foi desamassando meu carro, certeza. Quem não tem fé não vai acreditar nessa história. E outra certeza também que eu tenho, que o meu anjo dizimista, que repreende o devorador, cortador, migrador, sabe que eu sou fiel, ele também foi lá e poliu, assim. Quando a Érica falou: meu, seu carro está inteiro, eu olhei para o carro do cara, eu já sabia, não dizima, não oferta, e ainda está tão linguarudo que, olha, Deus está reprovando ele. O carro dele ficou desfigurado. Aí eu entrei no carro e falei: ah, senhor, já que você fica falando um monte de lorota aí, ó, Deus abençoe, valeu, hein. Entrei no carro, fui embora. De repente minha esposa falou: Lê, e se ele processar você, falar que você deu ré e bateu nele? Eu falei: daí eu pago o carro dele. Ela falou: paga como? Isso não é verdade. Eu falei: Érica, o que eu tenho para dar para ele hoje é isso. Se ele batesse no meu carro há uns 10 anos atrás, eu ia dar nele. Mas agora que Jesus me matou, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, a única coisa que eu posso dar é isso. E o pior, se ele aparecer domingo e ver eu pregando, ele vai fazer: olha, o menino é de Deus mesmo. Porque eu bati no carro dele, ele nem brigou comigo. Agora, gente, você só pode dar o que você tem. Ei, amanhã, segunda-feira, você vai sair para trabalhar ou para estudar, o que quer que seja, alguém vai dar uma trombada em você pela manhã. Quando alguém te trombar, vai acontecer isso aqui, ó. Vai cair algo. O que vai cair? O que caiu da caneca aqui, gente? Por quê? Fala por quê? Ah, que estranho, né? Você bate numa caneca cheia de água, o que cai? Ah, então você está cheio de palavrão? Você está cheio de ódio? Porque quando alguém bate em você, é isso que cai do seu coração? Pode ser pastor, pode ser crente há muito tempo. Bateu, endemoniado, desgraçado, diabo. Por que você grita isso? Olha a Cida Barreto, gente, trabalhava comigo no meu salão de cabeleireiro. Sabe como ela atendia o telefone? Aleluia, eu falava: mãe, é alô. Ela: ai filho, eu esqueço. Falei: então lembre, mãe, porque é alô, aleluia na igreja. As pessoas vão ligar aqui, imagina. Um feiticeiro liga aqui para fazer o cabelo, aleluia, cai endemoniado do outro lado. Mãe, deixa, não arrume complicação pra gente, mãe. Já basta a dose da batalha de Deus diária. Eu me lembro de alguém fazendo mal para minha mãe falando assim: dá glória a Deus. Eu falava: como assim, amigo? Ela é uma caneca cheia de glória a Deus. Você quer que ela derrube água? Mas não tem água, ela tem glória a Deus. O que ela vai derrubar? Glória a Deus. Quer saber que rio tem dentro de você? Deixa alguém bater no seu carro.
Quer saber que rio tem na sua mulher? Passa nela e dá uma beliscada assim, ó. Quando ela estiver lavando louça, passa lá na sua mulher e faz assim, ó. Você vai ver o rio. Se ela virar pra você e tocar uma música assim, ela tá cheia de amor para dar. Qual homem que não sonha com esse dia, né? Diga aleluia. Essa parte nem estava na pregação, gente. Foi meu bônus aí para melhorar os casamentos. Aleluia. Espero que você esteja assistindo, Érica. O que você tem entregado, gente, quando alguém te dá uma trombada? Gente, parte da nossa vida não controlamos, mas quase 90% dela você controla. Você não controla se alguém bate no seu carro ou não, mas você controla o que você faz depois que alguém bate. Isso aí você controla. Repete comigo: o que fizeram comigo não me define. Com mais fé: o que fizeram comigo não me define. O que me define é aquilo que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Vamos repetir isso? O que me define é aquilo que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Foi abusado? Não te define. O que você faz com o que fizeram com você? Isso te define. Te amassaram? Decide que é Deus amassando você para você nascer de novo. Te passaram para trás? Decide que é uma experiência que Deus está te dando para que ninguém nunca mais faça isso com você. O que fizeram com você não acaba com você, mas o que você faz com aquilo que fizeram com você é isso. É essa a questão. Gente, ser forte não é reclamar de volta quando alguém te xinga. É não devolver na mesma moeda. Ser forte é alguém querer briga com você e você falar: ah não, mano, tô tão bem. Olha a palavra que Deus falou comigo domingo. Até parece que eu vou deixar uma pessoa insignificante dessa acabar com a alegria do Senhor que está dentro do meu coração. Não vou. Ser forte não é dar o troco. Não é falar qual que é. Ser forte é alguém xingar você fala: então tá bom, você tá achando aí, está beleza. Gente, o que você faz quando algo foge do controle? Pega essa outra história muito boa. Eu acordei uma manhã, tinha pregado em Santa Catarina, estava pegando um voo em Florianópolis. É a primeira vez que eu fui no novo aeroporto, que nem deve ser mais tão novo. O aeroporto de Florianópolis é lindo demais, gente. Quando você for, vai com tempo, porque parece um shopping, chiquérrimo. E eu estava naquela manhã tão bonita, ô Tião, que eu estava dando um bom dia para todo mundo. Bom dia, gente, olá, como é que você está? Chegava para atendente: vocês estão felizes? E a galera: gente, o que esse cara tem? Segunda-feira, essa hora da manhã. E eu andando assim, ó, cara, muito feliz. De repente eu cheguei no avião com a mesma felicidade. Sentei do lado de uma moça, falei: bom dia, você está feliz? Ela falou: não tem nada para dar bom dia, não estou feliz. Falei: moça, eu acordei tão feliz hoje que eu acho que Deus queria que eu retribuísse metade com você, porque você está sem nenhuma felicidade e eu estou feliz pra caramba. Você tem noção dela? Cara, não quero conversar. Nessa, gente, eu cruzo a perna. Quando eu cruzo a perna, eu olho aqui na barra da minha calça, eu falei: mano, minha calça tá no avesso. Mano, a felicidade por um segundo foi abalada. Para piorar, eu falei: se essa calça é uma desgraça da China, deve ter uma Bíblia atrás de mim pendurada, que eu não sei por que aconteceu. Lembra, gente, que as etiquetas tinha escrito made em algum lugar. Agora está escrito o Salmo, Jeremias, todos os livros do Antigo Testamento. Eu imaginei: mano, eu devo estar com um rabo grande aqui atrás. Aí eu fiquei igualzinho a mulher do meu lado, botei a mão para trás assim, segurei, gente, rabão assim, ó. Falei: moço, você tá triste mesmo? Ela falou: tô. Falei: então olha aqui para mim. Falei: olha a minha calça. Ela falou: nossa, tá ao contrário. Daí ela pegou e falou: imagina se tiver aquela etiquetona da China. Eu falei. Daí eu levantei e fiz assim para ela. Ela falou: nossa. Aí ela começou a rir. Eu fui no banheiro, desvirei a calça e voltei. A hora que eu voltei, ela: amigo, tô compadecida de você. Eu falei: Deus fez de propósito.
O mesmo anjo que desamassou no meu carro, ele enrolou minha calça hoje porque ele queria que você ficasse feliz, moço. E comecei a evangelizar ela. E, gente, eu tô te dando 2 exemplos de 2 coisas que aconteceram na minha vida que podia ter roubado minha brisa demais. Eu juro pra vocês, do jeito que eu sou, a calça no avesso ia roubar mais minha brisa do que a batida do meu carro. Não é sério, gente, eu não sei o que vocês prezam na vida, mas pagar um mico desse, desfilar naquele aeroporto, bom dia, bom dia. Nossa, cara, que horrível, velho, eu tenho vergonha até hoje. Só que aquele rabinho não me define, irmão. O que me define é o que eu faço depois que eu descobri que eu tinha aquele rabinho. Sabe o que eu faço? Eu corto de todas as calças agora, fica a dica. Ô, gente, eu tô brincando com você, mas todas as 2 histórias são bem verdadeiras. Mas eu quero te dizer uma coisa: nada pode roubar aquilo que Deus está pondo dentro do seu coração. Não deixe isso acontecer, não. Algum dia você vai ter a oportunidade de contar essa história e vai ficar bonito, mano. Ainda mais que foi eu que sofri, não vocês. Vocês estão tudo rindo de mim, todo mundo ficou feliz nas minhas custas. Agora presta atenção, Provérbios 3, 23. Diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Gente, alguém se mata por causa de comparação na internet. Alguém ficaria muito mal por causa da calça no avesso ou um carro batido. Mas se você guarda o coração, nada tem poder de te abalar. Só Deus. Eu faço terapia toda semana, eu tenho minha psicóloga que me ajuda a não enlouquecer. Leandro, por que você faz? Porque é melhor fazer do que ficar doido. Cuidar de gente é terrível, irmão. Ser pastor não é fácil não, cara. Se você sonha com isso, pergunta mesmo para Deus se deveria ser, porque é treta. Você cuida das ovelhas de Jesus, se der certo todo mundo fala glória a Deus, se der errado a culpa é sua. Não é um bom chamado para você viver, vai por mim. E minha terapeuta, que é uma mulher de Deus, ela me ajuda a entender uma coisa, e ela faz comigo terapia cognitiva comportamental. E não importa você saber o que é isso, porque aqui não é universidade, mas presta atenção, eu vou desenhar para você. O que ela faz quando eu converso com ela? Ela tenta entender e tenta me fazer entender que o que eu acredito é o que eu sinto. E o que eu acredito e sinto é o que eu faço. Você não sabe disso. Se você acredita que o mundo é mau, você vai sentir tristeza. E se essas 2 coisas estiverem em você, você vai fazer coisas que não são boas. Quer que eu melhore o desenho? Se você acredita que a sua mulher está fria com você ou ela não te ama muito, você vai sentir carência, você vai começar procurando coisa ruim na internet e vai terminar no adultério. Porque o que eu acredito eu sinto, e o que eu acredito e sinto eu faço. Sim ou não, gente? Então, se você viu seu pai abusar da sua mãe, você acredita que homem não presta. Por achar que todo homem não presta, você sente repugnância de homem. E porque você sente repugnância de homem, você faz o quê? Se afasta deles. Talvez você possa virar lésbica. E não porque você queria ser, mas é porque você odeia homem. E eu não me importo com a sua opinião. Não, eu só estou falando de uma coisa do coração. Eu quero que você entenda uma coisa: se eu, pastor, não acreditar na palavra de Deus, mas eu acreditar nas minhas feridas, eu vou sentir coisas ruins. E na hora de eu ministrar, não é Jesus que eu entrego, são os meus problemas. Então vai ter um monte de homem de Deus, um monte de mulher de Deus, que ele não vai entregar o que Deus quer, ele vai entregar o que ele tem. E o que ele tem não é o Deus Todo-Poderoso, nem o Jesus das Escrituras, é o Jesus limitado dele. Vamos lá, alguém, gente. Se Deus pode fazer o rio lavar seu coração, esse rio pode jogar na vida de todo mundo. Mas se o rio não sara seu coração primeiro, ele vai se sujar no seu coração antes de sair. Repete comigo: o que eu acredito é o que eu sinto e é o que eu faço. Se Deus hoje puder mudar o que você acredita e puder mudar o que você sente, você não precisa nem se esforçar para fazer.
vai acontecer uma nova conduta na sua vida. Vamos lá, alguém, gente. Tiago 3:1 diz que da mesma pessoa não pode sair duas águas. Ou sai água amarga ou sai água doce. Mas as duas não podem sair da mesma fonte. Que água sai de você? Que rio está apontando no seu coraçãozinho agora? Fluímos vida ou fluímos morte? O que você está fluindo aí? Carregamos o amor de Deus ou carregamos caos da amargura? Gente, ninguém oferece para os outros uma água que não tem dentro de si. Você é uma fonte de Deus ou um canudinho ali tentando chupar um líquidozinho? Quando você vai conversar com um homem, com uma mulher, ele pode ser limitado na língua portuguesa. Ele pode ter cultura limitada. Mas se ele tem o rio de Deus fluindo do coração dele, vai ser abundante o que ele te entrega. As limitações do seu coração podem atrapalhar o fluir de Deus na sua vida. Não significa que a primeira coisa que brota do seu coração é maldade, mas quando ela passa pelos filtros do seu coração, pode ser que ela não carregue para fora o que Deus começou falando, mas carregue seus medos, carregue suas inseguranças. Quantos líderes na casa do Senhor lideram porque foram fracassados em tudo na vida e agora querem ter destaque numa igreja? Eles não serão bons líderes. Eles serão abusivos porque eles são inseguros. Agora, gente, o rio começou como? Repete comigo, lá no Éden. Como é que começou o rio? E como que ele termina? Apocalipse 22, versículo 1, diz como é que ele vai se tornar eterno. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio saía do mesmo lugar onde vinha a luz. Isso vai ser no céu. No início do rio, ele está na terra, se tornando 4 braços para abençoar o homem. No meio do rio, ele está dentro dos corações, para jorrar a vida eterna na vida dos meros mortais. No fim, ele é um rio que sai do trono de Deus. Tudo é curado, tudo é sarado, tudo é saneado, todo mundo é irrigado e alimentado pelo rio de Deus. Vamos lá, alguém, gente. Portanto, sua vida é só um treinamento para a eternidade. Sua vida é um treinamento para a eternidade. Ou você vai viver desse mundo caído, ou você vai viver da era que há de vir. Eu não podia brigar com aquele senhor. Eu não tinha raiva daquele senhor. O que eu tinha, eu podia dar. Eu sou um ex-maluco transformado nessa cidade, só que agora eu sou mais maluco ainda por Jesus. E eu não conseguia negar aquilo diante da batida do meu carro. Carro Deus dá outro. Mas a oportunidade de evangelizar alguém talvez não. Então o flow da eternidade é de vida, de cura, de pureza, de santidade, de perfeição, assertividade. Nossa vida é apenas um ensaio para viver a eternidade. Se conhecemos o Cristo da Bíblia, transbordamos a fonte da vida eterna de dentro de nós, gente. Se você evangelizar com folhetinho evangélico, talvez você não encontre êxito. Mas se você evangelizar com o rio de vida que sai do dentro do seu coração, certamente ele vai matar a sede de alguém. Com certeza. Agora olha a conexão de ciência com o mundo espiritual. Presta atenção nisso. Isso aqui é um pouco de física quântica com os estudos do cérebro, neurociência. Estudos mostram que o campo magnético do coração é 5.000 vezes mais forte do que do cérebro. Seu cérebro frita numa aula de física. Mas quando você olha para uma pessoa que você deseja e tem vontade de casar,
seu cérebro não frita, seu cérebro fica bobo. Mas o que acontece com o seu coração? Você lembra de olhar para alguém e dar aquela gelada na barriga assim? Ai, não lembro. Gente chata sempre tem. Eu lembro assim, as primeiras vezes que eu vi a Eriquinha, falei... Primeira vez que eu abracei então, rapaz, meu coração bateu no dela, o dela bateu no meu. Não é legal você abraçar alguém? Cara, essa manhã uma tia que eu não via há muito tempo, veio no culto, foi ali no cantinho, me abraçou, Lê, te amo, que saudade, a hora que eu abracei ela. Tá sentindo meu coração? Eu falei, caraca, eu vou pregar sobre isso, e o meu também. Nós dois batendo com força. Seu cérebro, velho, manda eletricidade pro seu corpo inteiro. São sinais elétricos, sinapses que saem do seu cérebro e manda a sua perninha pro lado. Você não fica assim, vai pro lado, perna, vai a outra junto, vai pro lado, vai. Vai indo uma atrás da outra. Você não faz isso, cara. Você manda o choquinho, ela faz. Manda o outro, ela faz. Mas do nada, seu cérebro, com toda a eletricidade dele, ele dá uma bugada e o seu coração vem. E acelera. Imagina você influeiro, influeira. Ora a Deus, Deus revela. Escolhe ele, escolhe ela. Casa, corta gravata, fia dinheirinho no sapatinho. Aí toca os louvor, galera vai embora. Depois que todo mundo vai embora, você vai pra lua de mel. Chegou a hora do quê? Comer o mel. E aí quando você chega lá, você tira o véuzinho da cabecinha dela assim. Aí você olha pra ela olha pra você, dá até uma tremedeira assim, ó. O que faz agora? Leia Cantares. A amada diz assim: lá vem um amado saltando sobre os montes. Sai, amigas, me revigorem com uva passas. E ele vem saltando sobre os montes. As minhas mãos estão todas molhadas. Me revigorem com romance. Está tudo aí na sua Bíblia. E você não fala de sexo com seus filhos, porque o rio da área sexual é só pornografia ou erotismo. Mas o rio de Deus é beleza e santidade, até mesmo para a sexualidade. E a verdade é que quando aquelas duas pessoinhas for virar uma só carne, qual é a química? Manja, pai, qual que é a química? Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Pai, se liga, o coração bateu assim, ó. Por fora estava tocando. E por dentro estava como? O coração, gente, estava quase saindo pela boca. Agora pensa uma coisa comigo. Tem cara que sem o coração saindo pela boca, quando vai fazer um assalto, quando vai abusar de alguém, quando vai roubar uma pessoa, quando vai aplicar um estelionato, você precisa decidir que aquilo que você pensa e deixa cair para o coração, só acelere mesmo e venha na rotação máxima do seu coração quando for plano de Deus para a sua vida. E a verdade é, o que pulsa forte o seu coração pode mudar todo o ambiente em que você está. Eu me lembro de estar indo sexta-feira me preparar para ir me drogar. Minha mãe juntava a eletricidade do cérebro dela com a pulsação do coração dela. E ela vinha, Lelê, vem aqui. O que é, mãe? Já estou indo, já vou para uma balada. Eu quero te dizer uma coisa, meu filho. De duas uma, ou Deus te leva embora para morar no céu, ou você fica na terra para transformar a terra no céu, porque eu não quero ser de outro jeito. Você vai ser um homem de Deus, ou lá na glória com Jesus agora, ou vai ser missionário nas nações em nome de Jesus. E o coração dela já estava quase como? Saindo pela boca. A energia do coração dela até me afetava. Eu falava, caraca, velho. Ninguém precisa de um feiticeiro perseguindo você quando você tem essa mãe. Escute, o que faz se acelerar tudo, você gritar? O que faz as sinapses da sua mente acelerar? O que faz o seu coração disparar? Precisa ser o propósito e o plano de Deus para a sua vida. Você tem que acelerar nisso e frear uma compulsão, um impulso que não é de Deus. Vamos lá, diga aleluia, gente, me ajuda. Jesus, e o pior, não precisava nem da neurociência, nem da física quântica para entender isso.
Salomão já tinha dito lá, ó, faz tempo. Provérbio 23:7, como imaginou a sua alma, assim é. Vai parecer papo de coach, mas eu tô te amando, por isso estou falando isso. Você tem a barriga que você merece, família que você merece, o salário que você merece, porque é o que você acredita que você atrai para sua vida. Se você não se contentasse com isso, você não estava aí. E se você começar a jogar para dentro do seu coração aquilo que te traz pensamentos mais altos do Senhor, criatividade do Senhor, é certo que isso vai se misturar com o rio da vida que está no seu coração, e muito em breve, além do rio, virão ideias, virão milagres, virão coisas mais altas para que você possa viver aqui na terra como é no céu. Não aceite a vida como ela está agora. Projete o que Deus tem para você ali na frente, por favor. Vamos lá, alguém, gente. Minha esposa fazia isso tanto, gente. Dia 10 faz 4 anos que nós moramos fora. O Senhor falou para mim quando eu cheguei lá: 36 meses vai ser sua zona de arrebentação. Eu falei, poxa Deus, 3 anos eu vou me lascar? Em outras palavras é isso. Deus falou, é isso aí. 3 anos, gente. Foi muita luta. Teve dias da gente sair, o Mumu falar para as velhinhas assim: quer ser minha avó? Meu filho era carente de vó. Olha aquela vovozinha, pai, vamos lá falar com ela. Eu falava que ela não é vovozinha. O que é ela? É grandma. Aquela é inglês, filho. Fala, hello, grandma. A Érica saía lá na rua e falava assim: profetizo que o meu green card vai chegar aqui no meu mailbox, e que daqui a pouco tá chegando um carro aqui com a minha mãe, minha sogra e meu sogro, porque eu vou levar eles para passear aqui. Eu falava, nossa Deus, tá ficando biruta já, Deus, ajuda nós, Deus. Leva a gente de volta para Taubaté. Olha as orações que essa mulher está fazendo. Meus pais iam tentar tirar o visto, ganhava não sempre. Gente, essa semana está embarcando minha sogra, meu pai, minha mãe, a Érica, todo mundo para viver o que ela ficou falando que ia acontecer por anos. Ei, não deixa o diabo te enganar não. Começa a pensar e profetizar aquilo que Deus vai fazer na sua vida nos próximos anos, em nome de Jesus. Não fica aí, será que Deus vai dar? Não vai sabendo enquanto vai falando, vai descobrindo enquanto vai pedindo, mas pede. Deus é pai, gente, vamos lá, alguém. Ele faz coisas boas para os seus filhos. O que você sente no coração gera uma frequência poderosa ao seu redor. Ô gente, pega um cara endemoniado no nosso meio, o que ele vai fazer? Ele vai falar mal de todo mundo, vai falar que a igreja não é benção, que ela não tem poder de mudar a vida de ninguém. O coração dele vai entrar numa frequência violenta daquele rio turvo que ele jorra. Isso é verdade sobre nós? Não é. Mas alguém vai acreditar, porque aquele cara é frenético. Ele emana uma frequência e ele tá com o terror. Como é que você transforma esse cara? O gadareno era um homem frenético, que o coração dele disparava pela malignidade. Um dia Jesus vai lá e dispara uma bondade ainda mais alta, e aquele homem é liberto no nome de Jesus. Ei, avivalista nunca vai ser uma pessoa pacata. Avivalista é alguém que pensa, sente, acredita e deixa jorrar. Deus vai usar pessoas, gente, que tem um coração que pulsa a ponto de mudar a sua casa, a sua família, o seu ambiente. Será que você conhece algum entusiasta? Ele cheio do maligno vai fazer muita coisa ruim, mas imagina ele cheio do Espírito Santo. Já imaginou se a gente ganhar Gaviões da Fiel e eles foram tudo batizados com o Espírito Santo, no mesmo dia que a Mancha Verde foi batizada com o Espírito Santo, no mesmo dia que a Independente? O que vai acontecer, gente? Acabou a vida dos missionários, porque esses caras são mais kamikazes do que os missionários. Esses caras dão a vida por um timeco de futebol, e tem crente que não tem coragem de dar a vida por Jesus. Eu vou orar por um avivamento nas torcidas organizadas, porque se Deus pega aqueles caras, já era, irmão. Esse evangelismo mequetrefe que nós faz vai cair por terra. Os caras vão chegar apavorando: quer aceitar Jesus, quer aceitar Jesus? Você ainda está feliz? Tem alguns crentes que ficam olhando para mim e parece que eu tenho cara de louco. Eu sei que fisicamente eu estou parecendo mais do que o normal, mas você que é louco, que fica pensando assim: nossa, o que o Leandro está falando? E você que não acontece nada. Água parada só dá dengue, tio. Deixa eu falar uma coisa para você: se o rio está fluindo,
tudo é curado, mas água parada dá dengue. Tem tanta gente que se sente dengoso e você está com dengue espiritual, gente. Pelo amor de Deus, essa aguinha parada, não acontece nada na sua vida. Lodinho, não estou falando com vocês, estou falando com alguém lá da internet que está olhando para mim agora. Seu coração é igual um Wi-Fi, gente, ele conecta na rede, mas você vai em qual site? Qual que você entra? Qual aplicativo você baixa? Leandro, não estou entendendo, eu não tenho muita experiência no celular. Tá bom, tio, que rádio você escuta? Você sintoniza a rádio gospel. O que está tocando? Arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nada mal. Eu sou caipira, pirapora nossa. Hoje a festa lá no... Que rádio você ouve? Dá uma viradinha, cai na gospel. Mais uma viradinha no ralabucho. Mais uma viradinha, rádio católico. Mais uma viradinha. Que rádio você está ouvindo? O problema não é do rádio, filho. E tem gente aqui que sintonia AM ainda. Quando Deus vai falar, olha, anota aí agora. Você viu aqui quanto que é o pecado? Você não escuta direito. O seu Deus fala pela AM. Tem gente que nem sabe o que é AM. Pior é quem entendeu o recado. A internet não faz mal para ninguém, mano. Você sintoniza o que você quiser, nem a rádio. O mundo espiritual tá aí, cara. Quem que você quer conectar? Você quer conectar a luz do Senhor que tira você das trevas, o sal do Senhor que tempera você? Você quer conectar o rio de Deus que tira você do lamaçal? Conecta, mas se você não quer, o problema é seu. Ninguém vai poder mudar a sua vida para você, mas você pode falar, Deus, eu não quero mais ficar nessa situação. Vamos lá, o que você tem sintonizado da parte de Deus? Leandro, eu sou intercessor, tenho sintonizado que a mão de Deus vai vir aqui. Sintoniza então como é que está o seu marido, o seu filho, o seu coração, depois vem sintonizar nós, sai fora. É uma galera, gente, que não se sintoniza, não se olha no espelho e tem profecia para todo mundo. Um poder absurdo de diagnóstico total e autodiagnóstico é zero. Ai, gente, eu não converso com gente assim, não. Não dá, esse nem entra na pregação, deixa para trás. Quando alguém sabe muito dos oráculos de Deus e você vê na vida dele que não vê nada para ele, para de ouvir essa pessoa, que isso aí é água suja para os seus ouvidos. Por mais que tenha roupinha de crente, é água suja para os seus ouvidos. Vamos lá, alguém diga obrigado, Leandro. Agora chegou uma parte que todo mundo ama. No meio de tanta vitória, eu tenho uma exortação agora para líderes. Você que não é líder na igreja do Senhor, na casa do Senhor, tampe seus ouvidos agora, que não é com você. Agora, se você gosta de ver o fervo, fica vendo o que eu vou falar para eles. Ezequiel 34, versículo 18. Pô, dolorida essa... Cara, podia a gente arrancar essa parte da pregação, que vai doer. Não basta que comam em boa pastagem, poemeiros. Deverão vocês pisotear o restante da pastagem? Não basta que bebam água limpa, deverão vocês também enlamear o restante com os pés? Devera o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber aquilo que vocês enlamearam com os pés? Essa palavra é de Deus para líder. Vai falar que não tem água limpa aqui nessa igreja? Estou falando de mim nem de nenhum pastor. Não tem água limpa nesse púlpito, gente? Não tem pasto verdinho aqui? Por que vai ter algum líder que quer transformar essa água limpa em suja para dar para os outros? Por que vai ter alguém que vem aqui, ó, come o pasto, pisa no resto e fala para a galera, come aí a palha? Não vai ter aqui não. Aqui não vai ter não. Em nome de Jesus, e se quem faz isso sou eu, que Jesus me tire daqui, porque ninguém merece uma liderança errada. Nós precisamos estar na presença do Senhor, pelo amor de Deus. Estou falando para líderes do Brasil inteiro que usam a igreja de Jesus para ganhar dinheiro, para fazer escândalo, para fazer bagunça. Em nome de Jesus, não suja a água do trono de Deus e nem o gramado das ovelhas do Senhor, porque isso vai ser muito perigoso para quem lidera. Agora pode tirar a mão da orelha, você que estava aí.
obediente. Mas eu quero dizer para vocês que vocês também não vão ficar de fora. Tem para vocês também. Próximo versículo agora é para o povo. E o líder que disse: eu não sou povo, você é povo. E tem que servir o povo. Você está mais baixo que o povo. Líder de verdade é quem tem uma bacia grande e uma toalha grande. Não é quem manda mais. Isso aí é o mundo empresarial. Igreja não. Quando perguntar a Jesus quem é o maior, ele já estava de joelho com uma bacia lavando pés e enxugando. Quer ser líder grande? Pede bacia grande e toalhão. Vamos lá, alguém, gente. Quer ser um líder muito grande? Pede bacião e toalhão. Quanto mais pés você lavar e enxugar, mais você está liderando na casa do Senhor. Esse é o princípio da Bíblia, aleluia. Jeremias 2,13, vamos ler juntos, gente. 1, 2, 3 e... O meu povo... Primeiro lugar, gente, se abandonou o Senhor, você já está lascado. Todo mundo que está aqui necessita do Senhor, igualzinho o seu pulmão precisa de oxigênio. Todo mundo que está aqui precisa do Senhor do mesmo jeito que a gente precisa de água. Todo mundo que está aqui precisa do Senhor do mesmo jeito que a gente precisa de comida. Não abandone o Senhor. Você pode até não ir na igreja. Você vai estar errando um pouco. Mas se você abandonar o Senhor junto, aí você vai estar errando tudo. Não abandone o Senhor. E segunda coisa, deixa o rio fluir, tá? O que Deus tem dado para você, deixa Ele achar o endereço. Deixa Ele ir até as pessoas. Não faz um pocinho para você encher, porque esse pocinho vai virar um poço furado. O que você retiver de Deus vai vazar do poço, você não vai desfrutar. Você tem revelações? Entrega. Tem muita palavra? Derrama. Tem dinheiro para semear? Semeia. Tem poder, fama, sucesso? Derrama nas pessoas. Não ache que agora você pode dar um curso de como ir do 0 ao bilhão. Tem muito crente que esqueceu quem ele era quando chegou, o que Deus tornou ele, agora ele se acha um sucesso. Ai, gente, vai se lascar. Que coisa mais brega. Chegou aqui outro dia todo drogado, a gente orou, foi liberto. Agora está se achando um empresário de Taubaté e sumiu dos cultos. Tomara que você quebre de novo e volte para Jesus. É melhor ser pobre indo para o céu do que essa migalha de dinheiro aí enrolando para o inferno. Ô, gente, não é sobre... Ai, prosperei. Ai, que bonito. E o pior, tem gente que quando prospera ainda pensa que ficou bonito. Continua feio. Só que é feio com dinheiro. Ai, acho que todo mundo te ama. Ô, cara, pelo amor de Deus. Não faz um negócio desse. Meu povo cometeu 2 crimes, Deus fala. Não é pecadinho, gente. Não é Deus fofinho. Cometeu o crime, me abandonou, que sou a fonte de água viva, e fez um laguinho para si mesmo com a aguinha que você tem. Gente, para de reter o que você teve. Cara, presta atenção. Eu cheguei lá na minha casa esses dias, o Schubert está indo embora para lá, para ser missionário. Olhei para ele e falei: Schubert, eu vou semear meu carro em você. Ele: meu Deus, cara. Por quê? Eu falei: cara, porque você está vindo para cá. Se eu não acreditar no seu ministério, vou acreditar no de quem? Você é meu pastor há 14 anos. Semeei um carro nele, a hora que a gente saiu andando, ele falou: cara, quando eu tinha 18 anos eu sonhava em ter esse carro. Eu tenho 65, eu nunca tive porque eu fui ser missionário. Mas Deus se lembrou o quanto eu gostaria de ter um desse, mesmo na velhice. Ele me abençoou. Gente, a Bíblia diz que o abençoado não é aquele que ganha, é melhor dar do que receber. Acabou, eu cheguei na igreja, Deus falou para eu dar o outro pro Gu. Cheguei lá e semeei no Gu. Gente, sem zoeira, a sensação térmica da minha semente é uns 5 milhões de reais. Porque, pelo amor de Deus, foi tudo que eu tinha de carro, já foi. Só sobrou a prestação dos aqueles que estavam fiados. Por que eu fiz isso, cara? Porque em algum momento na vida eu pensei assim: cara, acho que eu vou cuidar de mim, né? Esses abusos, as coisas que acontecem. Acho que eu vou cuidar de mim e da minha casa. Quando eu senti isso, eu falei: cara, eu preciso repreender isso. Porque eu vou deixar a fonte que fez de mim tudo que eu tenho sido. E vou começar a reunir para mim coleções daqueles feitos que eu fiz, mas não fui eu que fiz, foi Jesus. Quando você for tentado a reter, semeia, porque o Deus que te deu isso aí, Ele pode te dar muito mais. Não retenha, porque água parada não é bênção. A água parada vai travar a sua vida em nome de Jesus. Gente, não se orgulhe, porque senão Deus vai te ensinar. Quem está feliz ainda? Você quer que eu termine já ou posso continuar um pouquinho?
8 pessoas querem que eu continue. Deus abençoe o resto. Depois fica, ai, Lê, queria que você viesse. É que eu tô aqui, cara, deixa eu falar. Daqui a pouco eu já tô indo embora. Deus não apenas quer restaurar o seu rio aí dentro, mas Ele quer que você seja um rio de vida para outros. Você não vai fazer um poço com o rio que está aí. Você vai jorrar em alguém. Leandro, estou esperando você me chamar para o ministério para eu jorrar. Quem jorra, não jorra só aqui. Jorra onde quer que você esteja. Você não é pastor quando tem igreja para pastorear. Você é pastor quando está cuidando de ovelha. Vamos lá, em nome de Jesus. Você precisa derramar onde quer que você esteja. Lembra o que você tem? Você tem isso aqui, ó. Se você tem, então dá de beber. Aleluia, vamos lá, alguém. E líderes, cuidado para não sujar a água limpa de Jesus, tá bom? Cuidado para não comer a palha. Cuidado para não comer a grama, transformar em palha e jogar para os outros. Cuidado. E gente, você toma cuidado de não beber em cisterna rachada e comer palha e ficar achando que é ovelha. Leandro, sabia que uma pessoa que abusou de mim e você deixou? Com tudo esse evangelho que a gente prega, você deixou, você é trouxa. Não, desculpa, alguém te enrolou? Trouxa. Muito trouxa. Credo, Leandro, o que você está falando? Você não assistiu Harry Potter? Os trouxas é quem não acreditava nos superpoderes. Não, estou brincando, é outra história. Mas alguém sabe que é verdade o que eu disse. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Com tudo que a gente prega, você deixa um líder dizer com quem você namora, com quem você não namora? Se você vai pra praia, se você não vai pra praia? Se você escuta jazz ou se você não escuta jazz? Você é o quê, irmão? Você é um fantoche que quer ser abusado? Leandro, foi na sua igreja. Primeiro que não é minha. E segundo que você não está ouvindo que nós estamos pregando. Porque se tem alguém dando água suja para você, não é um dos nossos. Se tem alguém dando palha para você comer, não é dos nossos. Repreende isso no nome de Jesus e ainda conta para nós. Vamos lá, alguém, gente, conta para nós. Fala para o seu vizinho, conta para eles. Aqui não, velho. Em nome de Jesus, não vai ter abuso não, gente. E não vem abusar de mim também, que eu não aceito, tá? Leandro, ainda bem que você está aqui. Já estou indo. Fale com Jesus e com os pastores dessa casa, pelo amor de Deus. Não vem abusar de mim, não. Já sei me defender bastante das ovelhinhas malucas que tem por aí. Vamos concluir essa história agora, bem bonitinha, maravilhosa. Qual rio está fluindo aí, Poema? Qual frequência está batendo aí no seu coraçãozinho? Cara, tem uns caras que a frequência nova que está batendo é jogo do tigrinho, ó. Tá que nem o capeta aqui, ó. Não vê como fora de fazer um consignado para jogar no tigrinho. Nunca semeou no leão de Judá, o tigrinho vai engolir o seu dinheiro mesmo. Jesus te chama para ser sócio do negócio, onde você não tem que fazer quase nada, te deixa com 90% e pede 10%. Você não quer entrar nessa? Você quer acreditar mesmo nos funkeiros do tigrinho que estão andando de Porsche nas suas custas? Não, mas tem que ser muito mané, cara. Gente, pelo amor de Deus, chega de ser um canal de lama. Você foi criado para ser um canal da fonte inesgotável de Jesus. Vamos lá, alguém, gente. Você só pode ser ladrão da vida das pessoas ou abençoador da vida das pessoas. Não tem outra coisa para você ser. Se você foi ferido e agora fere, você rouba a vida de pessoas. Mas se você foi ferido e das suas feridas agora sai poder para curar, você abençoa a vida de pessoas. Não tem outra coisa para ser. Vamos lá, alguém, gente. O que é o rio de Deus? Pergunta para mim, Lê, o que é o rio de Deus em mim? Não, mais gente, vai, gente. 1, 2, 3 e... É a unção. O tamanho do rio dentro de você é a unção que as pessoas conseguem sentir de você. Tem gente que a unção é tão forte que ela chega para você aqui na porta da igreja e te dá um abraço. Você começa a arrepiar todo, você não sabe o que está acontecendo. Você fala, meu Deus. Essa pessoa fala, estava com você no meu coração, tenho orado por você, só senti de te dar um abraço. Quanta gente, te estremece, cada marmanjo aqui, arrepia daqui da franja aqui, está vendo minha franja? Da franja até o calcanhar, você fala, meu Deus, o que é isso? É a unção. Às vezes alguém vai cantar, ele nem canta tão bem, mas de repente você começa a sentir uma parada, você fala, que é isso? É o rio?
Às vezes alguém vai profetizar para você, você não sente nada. É o quê? É a falta do rio. Às vezes alguém fala, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você, seu coração gela, é o quê? É a falta do rio. Às vezes você vai num lugar, o ministro fala só de si, das coisas que ele está vendo, você não sente nada. O que é isso? É a falta do rio. Mas ele não é pastor, mas a Bíblia diz que alguns falarão Senhor, Senhor, e não serão salvos. Ou você sente o rio e bebe, ou você sai andando porque aí não tem rio. Vamos lá alguém, gente. O rio de Deus em mim se manifesta como uma unção para a vida das outras pessoas. Quanto mais rio de Deus jorra de mim, mais as pessoas são afetadas por aquilo que eu faço e aquilo que eu carrego. Chega uma hora que meu coração começa a pulsar e eu falo, Deus, estou indignado. Estou indignado, Deus, eu não quero na minha geração ficar quieto só ganhando a minha vida. Me usa, Deus, pelo amor de Deus, para chacoalhar alguém. Ei, muitos anos atrás, irmão, eu estava com o Luiz Carlos, estava sentado ali, ó. Eu e o Luiz, 24 anos atrás, a gente ia no monte orar, daqui a pouco nós vinha com a bicicletinha, eu falava, Luiz, um dia essa cidade aqui vai ser incendiada do Espírito Santo. Vai ter pessoa de boné, vai ter pessoa de terno, vai ter pessoa doida, vai ter pessoa que fala loucura, vai ter pessoa que fala aleluia, vai ter pessoa que fala palavrão, vai ter todo tipo de pessoa, Luiz. A galera vai vir da praia, a galera vai vir da boate, as baladas vai perder pra nós vamos ser uma igreja muito louca. Ele falava, nossa, Lê, que da hora, né, velho? Você é muito doido, né? Eu falei, nós somos, você vai estar também comigo. Falava, Luiz, eu gosto de Jesus, mas ser crente é tão chato, cara. Mas vai chegar um dia que ser crente vai ser da hora. Gente, quem não tá com nós hoje é brega. Nós é hype. Cara, presta atenção, a gente queimava por essa igreja 24 anos atrás. Você sabe onde está? Você acha que você está num galpão? Você acha que você está dentro de uma igreja evangélica? Você está dentro de uma revelação que entrou na nossa cabeça, caiu no nosso coração e começou a palpitar. E à medida que ela foi acelerando, a gente foi contando para o Luiz contou para outra pessoa, e nós contamos para outros caras. E começou a acontecer com você também. E à medida que foi acontecendo, foi sendo levantado um povo de Deus, para a glória de Deus, com famílias de Deus, com negócios de Deus, com pessoas de Deus. E a pulsação de corações começou a mudar a realidade de uma cidade. É isso aí. Vamos lá, gente, você vem com nós ou vai ficar aí? Eu sou um riozinho meu mesmo. Eu sou um Nemo. Eu sou um Beta, Leandro. Eu nado do meu aquário sozinho, com a minha cauda maravilhosa. Fica de pé para parecer que está acabando. Vamos chamar a banda para a gente cantar uma canção que fecha essa história. Mas eu quero te dizer uma coisa: o quanto você crê nessa palavra é o quanto você vai viver dela. O quanto você crê nessa palavra é o quanto você vai viver dela. Vamos lá, alguém, gente. Fecha os teus olhos. Espírito de vida, Espírito Santo, não nos deixa lamear a água limpa que está saindo do teu trono agora. Não nos deixa comer a grama, Deus, e pisar o restante, entregar palha com lodo para as pessoas. Levanta líderes nessa casa que queimam, Deus, que entregam água viva para as pessoas, para que mate a sede delas. Que entregue grama boa para as ovelhas, para que mate a fome delas. Senhor, a igreja evangélica brasileira e no mundo está cada dia mais envolvida em episódios ridículos, cada dia envolvida em mais escândalos. Nos livra de ser assim também, Pai. Santifica essa casa, Deus. Santifica essa liderança, santifica Taubaté, santifica aonde existe um povo faminto de Deus, santifica, Pai, por favor. Que os rios de Deus comecem a jorrar nesses corações, vai saneando, vai curando.
Se alguém aqui ouviu palavras de maldição de seu pai, palavras de maldição da sua mãe, e isso feriu o seu coração, vai limpando, Jesus. Vai lavando. Vai curando, Jesus. Senhor Jesus, se alguém aqui viu cenas terríveis, maldosas, que feriram seu coração, vai curando. Vai sarando, Senhor Jesus, por favor. Enquanto o rio de Deus for passando aí, deixa sair do seu coração. Não tenha medo de liberar a dor, de liberar o perdão, de liberar a angústia. Não tenha medo. Não tenha medo de ser bonzinho. Não tenha medo de ser puro, não. Não tenha medo de alguém fazer você de tolo. Não tenha medo disso. Não tenha medo. Tem 2 lugares para você estar a partir de hoje. Ou você é o solucionador de problema, ou você é quem causa o problema. Que lugar você quer estar? Deus te chamou para solucionar problema. Não tenha medo de problema, não. O rio de Deus que sai de você vai resolver muitos problemas. A frequência do seu coração vai ajudar a resolver muitos problemas. Não tenha medo, porque o Deus que te chama é o Deus que te capacita, é o Deus que te envia, é o Deus que te respalda. Mas que frequência tem aí hoje? Diz para ele: Deus, eu quero ser um rio limpo. Se você ainda não conhece Jesus como diz as Escrituras, diz para ele: Jesus, eu quero te conhecer como diz as Escrituras Sagradas. Convida ele agora, convida ele, faz parte de mim, Senhor. Eu não quero ser evangélico, eu quero ser morada do Teu Espírito Santo. Eu quero ser noiva de Jesus, eu quero ser família do Pai. Convida ele agora. Enquanto nós cantamos essa canção, deixa Deus fazer milagre. Se você acha que você tem que sair do seu lugar e vir para frente, vem para cá, para alguém orar com você. Não vou ficar fazendo pichincha com você não. Quer vir para cá? Vem. Demonstra para Jesus, não é um ato evangélico, demonstra para Jesus. Vem para frente, encosta aqui nessa plataforma. Eu queria que pastores, queria que líderes, coordenadores viessem orar com essas pessoas. Existe um recebe o toque fresco do Espírito Santo de Deus que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. De águas vivas, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, Senhor. Eu quero de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor.
fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Vamos, deixa o rio de Deus passar. Sinto fluir. Vamos, igreja, vamos. Teu rio de vida aqui. O rio de vida está nesse lugar. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. E quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Igreja, levante sua voz e declare: quero beber. Eu quero beber. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Levante as suas mãos e desfrute do rio de Deus. Tu és o rio, Senhor. Você que está no seu lugar, levante a sua mão e desfrute do rio de Deus. Desfrute do rio de Deus que está neste lugar. Mergulhe, mergulhe. Tu és o rio, Senhor. O rio de águas vivas. O rio que purifica o meu ser. O rio que me transforma. Uma nova criatura sou. Vamos, libere o seu coração a Ele. O rio está aqui. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede.
tuas águas. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Se você pode, levante suas mãos o mais alto que você conseguir. Uma noite profética que nunca mais seremos os mesmos. Uma noite marcada pelo poder de Deus, mas pelas águas purificadoras que nos encontraram. Poema, o rio de Deus nos encontrou nessa noite. Comece a profetizar pelo novo tempo que já foi liberado sobre você, sobre cada um de nós, como família espiritual. Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já começou a fazer. Mas já estamos felizes por aquilo que já enxergamos, naquilo que o Senhor já fez em nós, e a partir de agora fará através de nós. Jesus, que essa semana seja a melhor semana das nossas vidas. Que essa semana seja uma semana, Jesus, pautada em nós mergulharmos mais, em te conhecer, em tocarmos a tua face, em relacionamento e intimidade. Mas, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é a água que sacia a nossa sede. Obrigado, Jesus, porque cada mão levantada aqui está dizendo ao Senhor: Jesus, eu abro mão da minha vida, porque viver a tua vida é muito melhor do que viver minha própria vida. Obrigado, Jesus, por essa noite. Se você está feliz, se você o ama, se você entendeu que Cristo é a esperança da nossa vida, dê um forte aplauso a Ele. Glorifique o nome de Jesus. Dê um brado de vitória a Ele, Poema. Faz barulho, faz barulho, faz barulho. Seja bem-vindo ao novo de Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Com o coração em chamas do outro lado aí da tela, meu Deus, que noite poderosa, meus amigos. Se você ainda não faz parte de um GC, eu te convido a estar fazendo parte dos nossos grupos de crescimento. Se você não sabe como, é através do WhatsApp da Poema. O número está fixado aqui no campo de comentário no YouTube. Ou também você pode ir lá no nosso Instagram e comentar na última publicação: eu quero fazer parte de um GC. Ou mande uma mensagem via direct. Que a sua semana seja cheia da glória de Deus, e que esse rio que foi derramado, que foi ministrado aqui essa noite, te encontre onde quer que você esteja, e você viva algo novo e poderoso na presença de Deus. Uma semana maravilhosa para vocês. Nos vemos na próxima celebração, seja presencial ou aqui no online. Um beijo no seu coração. Sim.